Paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer compartilhar agora a palavra do Senhor nosso Deus, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no versículo 24 em diante. Jesus paga o tributo. E chegando-se eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Olha, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo dos impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar. Presta bem atenção agora. Vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Essa palavra ela revela o poder de Deus sobre a vida do homem. Poder de Deus no controle da natureza. Poder de Deus na geração dos recursos humanos que nós precisamos. É uma palavra de fé. A fé, o milagre é possível mesmo nas situações mais impossíveis. Pedro, ele era o homem que obedecia à palavra de Deus. A Bíblia diz que Pedro, um pescador experiente, ele estava na beira da praia, já recolhendo as redes, desanimado. A maioria dos pescadores já se avançavam para terminar a sua jornada, sua labuta. Mas ele ali vendo Jesus disse para ele: Olha, Pedro, lança-te à direita, lança sua rede. Mas Pedro, olha, tendo trabalhado a noite toda, que é o horário que nós conseguimos um bom resultado, e não apoiamos nada, mas sobre tua palavra lançaria a rede. A palavra de Jesus ali naquele momento, naquele horário, para um pecador, um pescador experiente, era realmente algo muito difícil de se cumprir. Mas Pedro não hesitou, ele lançou a rede. E lançando a rede, ele pediu aos colegas que ajudassem, porque havia 153 grandes peixes. Não eram simplesmente peixes, eram grandes peixes. De modo que podia romper a rede. E agora Pedro ali, desgostoso pela cobrança de tributos, sem saber como pagar. Perceba que Jesus estava com Pedro. Pedro, mesmo assim, existem coisas que mesmo nós estamos com Jesus, vêm a nos abater, vêm nos deixar preocupados. Pedro ali não tinha condições de pagar as didáticas. Como ele ia fazer isso? Porque eles não estão trabalhando, não tinham renda. Mas Jesus mostra o seu poder, a sua preocupação com o homem quando ele se antecipa a Pedro. Antes de Pedro dizer alguma palavra, ele faz a mesma pergunta para Pedro. De quem são os impostos? Jesus era rei dos reis, da linhagem de Davi, estava sob o Império Romano havia tomado o poder. Mas se não houvesse assim, Jesus era o rei de Israel. Justo e de direito. E também espiritualmente era rei dos reis e senhor dos senhores. Não era justo que ele pagasse o tributo, mas para não escandalizar, ele fala para Pedro: vai ao mar da Galileia. E Pedro, da mesma maneira que ele fez a grande pesca maravilhosa, ele poderia pensar: bom, se eu sou um pecador experiente, como é que eu vou no mar da Galileia? O mar da Galileia é um mar de 166 quilômetros quadrados.
E nesse mar, eu ainda tenho que ir com um anzol, eu não vou com a rede de pesca, que a rede de pesca tem uma probabilidade maior de apanhar peixes. Então Jesus não estava trabalhando na quantidade, ele está dizendo, vai e pesca com um anzol. Um pescador experiente agora, em vez de lançar a rede, ele vai lançar um anzol. E aí o primeiro peixe que ele tirar, abre a boca dele e achará um estáter. Olha só, vai ficando mais difícil a situação, a probabilidade da ocorrência desse evento. O peixe não engoliu a moeda. Agora, como o peixe encontrou essa moeda valia um estáter. O imposto era 2 dracmas. 2 dracmas, né? A de dracmas são 2 dracmas por pessoa. O estáter vale 4 dracmas. 2 dracmas para cada um. Paga por mim e por ti. Ele tinha que gastar não somente uma moeda, mas também uma moeda que valesse o suficiente para pagar o imposto. No mar da Galileia. E tinha que ser no primeiro peixe. O peixe não poderia engolir a moeda. O peixe teria que estar com a moeda na sua boca. A tendência do peixe com a moeda na boca é tentar expelir a moeda. E agora Pedro teria que parar o barquinho dele em 166 quilômetros quadrados de mar, aonde estava o peixe, ou próximo de peixe. Pode ser que Pedro tenha parado o seu barco naquela área imensa, a quilômetros do peixe, 4, 5 quilômetros do peixe. O peixe teria que pegar a moeda e ir nadando exatamente no barquinho de Pedro. Havia outros barcos também no Mar Galileia que pescavam. O Pedro teria que saber onde estaria o peixe, ou o peixe teria que saber aonde Pedro estava, para que acontecesse isso. E ali lançando o anzol, o peixe estaria no momento exato em que o anzol fosse lançado, ou um pouquinho depois. A Bíblia diz que quando Pedro pescou, ele puxou e achou. Olha o controle que Jesus teve na sua palavra, na natureza. Ele disse que ele sabia onde tinha um estáter, onde tinha aquela moeda de um determinado valor. Ele controlou, de alguma maneira, de alguma forma, o poder de Deus sobrenatural, que o peixe pegasse aquela moeda, não engolisse e colocasse na sua boca. Ele controlou que Pedro encontrasse o peixe encontrasse Pedro, né? E que no primeiro anzol que ele lançasse, o primeiro que ele pescasse, fosse a solução do problema. O que é impossível. Para nós isso é impossível. Estatisticamente impossível. Probabilisticamente também impossível a ocorrência desse evento. Ainda tem uma porcentagem muito remota. Muito difícil. Mas Deus faz aquilo que parece para nós impossível. Por isso tenha fé, meu irmão, minha irmã, a menos que você esteja num problema mundano. Sim, problema desse mundo, dessa vida. Que parece ser impossível para você, é muito difícil. Pode ser na área financeira, pode ser em outras áreas, como a área financeira foi esse momento para Jesus e para Pedro. Ainda há esperança, ainda há expectativa. Ainda pode acontecer um milagre, ainda pode ser um imprevisto, um improvável, né? O improvável pode acontecer. Porque Deus, ele tem todo o controle da situação, ele antecipa você, ele sabe o que você está precisando, ele sabe o que você está necessitando, ele sabe aquilo que vai te fazer bem, ele sabe como você alcançar aquilo. Mas tem que crer na palavra do Senhor, tem que obedecer a palavra de Deus, ainda que pareça ser algo realmente muito fora da lógica humana. Muito fora daquilo que poderia ser a solução. Muito distante. Muito remoto, impossível. Deus assim ele vai operar. Tenha fé então, siga em frente animado, que há uma solução, Deus já está se adiantando e Deus vai resolver o problema que nós entregamos com fé e obedecemos a palavra dele e fazemos a execução daquilo que ele nos dá direção. Uma coisa importante também que eu quero lembrar a você é que Pedro, ele ouviu, ele escutou a direção que Jesus lhe deu. Vai ao Mar da Galileia. Ouça também a voz de Deus para onde você deve ir.
lá terá a solução do seu problema. Assim, termina essa palavra, que ela possa enriquecer cada vez mais, com a graça de Deus, a sua fé. Amém.